Segundo a mitologia grega, por ordem de Zeus, Hefesto moldou em barro uma adorável moça, Atena lhe ensinou a arte da tecelagem e Afrodite a embelezou lindamente. Hermes lhe deu uma mente inteligentíssima, despudorada e uma natureza enganosa. As Cárites e as Horas a adornaram. Zeus lhe deu de presente uma caixa a qual jamais deveria ser aberta. E, finalmente, Hermes lhe deu a voz e um nome. Ela se chamaria Pandora, porque todos os que habitavam o Olimpo lhe deram presentes. Então, Hermes levou-a para Epimeteu, que a recebeu por esposa, mesmo contrariando os conselhos do seu irmão Prometeu. Um certo dia, estando com o seu marido, Epimeteu, e movidos por uma irresistível curiosidade, Pandora e seu esposo resolvem abrir a caixa. Assim, dons e pragas incontáveis que lá haviam aprisionados foram libertados para o mundo. Trabalhos, doenças e toda a sorte de sentimentos bons e ruins passaram a temperar a vida humana desde então. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e à nossa segunda aula assíncrona de cinesioterapia neurológica. Eu sou Gleidson Medeiros, sou fisioterapeuta neurofuncional e também sou hipnólogo clínico. E na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre os aspectos, a evolução histórica da cinesioterapia neurológica. E essa história que eu acabei de lhes contar ilustra a explicação dos gregos antigos sobre a origem da consciência humana. Mas a busca por entender a nossa razão e, por corolário, a nossa própria existência enquanto seres humanos, como muito bem afirma o filósofo René Descartes ao dizer penso, logo existo, essa busca não se ateve a essa simbólica e simplória explicação grega, mas foi evoluindo ao longo da história com diversas versões. Os judeus, por exemplo, atribuíam os pensamentos e os sentimentos do homem não a um objeto externo como uma caixa de dons, conforme os gregos atribuíam, mas a um órgão do próprio corpo humano. No caso dos judeus, o rim seria o responsável, e o homem passa a ser dono de sua razão e, consequentemente, das suas atitudes. Para os cristãos antigos, eles transferiram essa função dos rins para um outro órgão, o coração. Olha que poético! E afirmavam que os pensamentos e sentimentos advinham desta mesma fonte. Como dizem as Escrituras, bem-aventurados os puros de coração. Finalmente, na Idade Moderna, descobriu-se e coube definitivamente ao cérebro essas funções. A partir daí, como o cérebro funciona, tornou-se um desafio. Como ele funciona, se organiza, se recupera, se adapta. Isso é uma incitação perene para a ciência hoje em dia, e associado a esse desafio está o de reabilitar as pessoas que antes foram marcadas pelas trágicas doenças neurológicas e as suas sequelas. A cinesioterapia passou então a ser uma das ferramentas que a reabilitação neurológica dispõe para realizar esse efeito. E a sua evolução vem acompanhando esse frenético avançar do pensamento humano sobre este intrigante tema, o cérebro. Ao longo da história da reabilitação neurológica, seus teóricos seguiram estudando e desenvolvendo diversas incontáveis teorias para explicarem como o movimento humano voluntário acontece. Tudo com o escopo de descobrirem e desenvolverem as melhores formas de tratar os seus transtornos. Os postulados, publicados pela ciência e desenvolvidos, também são chamados de teorias do controle motor. E foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, dando fundamentação teórica aos métodos de tratamento para os distúrbios diversos neurológicos do movimento humano.
Também são chamados de métodos de cinesioterapia neurológica, que se classificam em clássica e moderna. Didaticamente, também classificamos as teorias de controle motor e seus respectivos métodos em gerações. A primeira geração foi a das teorias reflexa e hierárquico-reflexa. Ela foi representada cronologicamente pelos primeiros métodos de cinesioterapia, o Phelps entre 1938 e 1940 e o FNP entre 1940 e 1944. A segunda geração, representada pelas teorias hierárquicas do controle motor, que são elas a filogenética e a ontogenética, foi das clássicas a que fundamentou o maior número de métodos em diferentes escolas e que ainda hoje exercem uma grande influência nos paradigmas e nas formações dos fisioterapeutas atuais. Os principais métodos que a representam são o método Voigt, entre 1946 e 1950, o método Rude, de 1950 a 54, o método Bulbat, entre 1954 e 60, o Doman Delacato, em 1967, o método Johnstone, em 1969, dentre tantos outros. Após esse período, veio a terceira geração das teorias de controle motor, a das teorias heterárquicas, que compreendem diversos conceitos modernos, como, por exemplo, a teoria da programação motora, a teoria da ação dinâmica, a teoria dos sistemas e a teoria ecológica. Elas são representadas pelos chamados métodos de cinesioterapia neurológica modernos. Quais sejam eles? Os programas de reaprendizagem motora foram os primeiros, a terapia cognitiva, prática orientada à tarefa, a terapia por neurônios espelho, a terapia de contenção induzida, dentre muitos outros. Desta forma, a cinesioterapia vai crescendo, vai evoluindo e seus avanços são constantes e cada vez mais promissores. Mas ainda temos muito a descobrir e retirar desta emblemática caixa de Pandora, chamada cérebro humano. Espero que tenham gostado da aula. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, muita saúde física e emocional para todos. Até lá!